Very good. Muito bem. You know, there are studies that says that we need 12 hugs every day. Há estudos que dizem que nós precisamos de 12 abraços por dia. 12. 12. And you know, it's interesting because we can think, oh, yeah, sure, we give people hug, you know. E talvez possamos pensar, claro, nós damos abraço às pessoas. But I was shocked to find out that some people have no contact with anybody the whole week. Mas eu fiquei chocado quando eu soube que há algumas pessoas que elas não têm contacto com outras pessoas durante a semana. And I had the opportunity a couple of weeks ago when I was over in Lanzarote E eu tive a oportunidade, há umas semanas atrás, eu estava em Lanzarote, to talk about this de falar sobre isto and then go around giving people's hugs and saying hello. e depois ir e dar abraços às pessoas e dizer olá. And then later, E mais tarde, this one lady came to me and she told me, esta senhora veio ter comigo e ela disse-me: I have nobody to give me hugs. eu não tenho ninguém que me dê abraços. That was really healing for me today. Hoje foi muita cura para mim. But here you are. You're very welcome here today. Mas vocês estão aqui, vocês são muito bem-vindos aqui hoje. And this is God's house. E isto é a casa de Deus. Do you believe that? Vocês creem nisso? Well, there's nothing special about this building in itself, Não há nada de especial neste prédio, but we know that when we are gathered together in God's name, mas nós sabemos que quando nós estamos juntos em nome de Deus, there He will be. que Ele estará lá. And I believe that He is here this morning. E eu creio que Ele está aqui esta manhã. Do you believe that? Vocês creem isso? Amen? Amém? Amen. Amém? There was a little bit, I'm not sure if you believe. Amen. Eu não sei se vocês creem. Yes, very Amém? good. Praise God. That's it. He's Louvemos a here Deus. this morning. Amém? Yes, and you all very, very welcome here E vocês são todos muito bem-vindos in God's house. na casa de Deus. You know, in the Gospels, Jesus, He ministered in many different places. E nos evangelhos, Jesus, ele ministrou em vários lugares. Well, he was on the streets, Ele estava nas ruas, in the fields, nos campos. and He even stepped on boats. Ele até foi para barcos. He went to synagogues. Ele foi às sinagogas. However, in many occasions, E em várias ocasiões, we see the Bible mentioning that Jesus entered someone's home. e diz que Jesus entrou na casa de alguém. He entered someone's home. Ele entrou na casa de alguém. Well, there is something quite special about our homes, isn't that right? Há algo muito especial em nossas casas, não há? You know, our homes are it's like this place that we feel relaxed, A nossa casa é este lugar que nós sentimos-nos relaxados, comfortable. confortáveis. We can be who we are, Nós right? podemos ser aquilo que nós You somos. close the door and then you can be exactly who you are. Nós podemos fechar a porta e ser exatamente aquilo que nós somos. Close the curtains. A fechar as cortinas. You don't have to put makeup or do anything with your hair. Nós não precisamos de pôr maquiagem ou fazer alguma coisa com o nosso cabelo. Our houses are where we keep our stuff. A nossa casa é onde nós colocamos as nossas coisas. We keep our secrets. Nós temos os nossos segredos. That's where we laugh, É onde nós rimos, where we cry. choramos. It's where we leave our stuff laying around the house. Nós deixamos as coisas pela casa. Kick off our shoes and we leave our jacket somewhere. Nós tiramos os sapatos e deixamos o casaco algures. Because there's always mom or dad who comes around and put it in the right place. Porque há sempre a mãe e o pai que vêm arrumar e pôr no lugar certo. That's where we learn about life. É onde nós aprendemos sobre a vida. We experience, we try new things. Nós experimentamos novas coisas. Perhaps you try a new recipe Talvez você tenha tentado uma nova receita and then you cook and your family have to eat that. e depois cozinhou e a sua família teve que comer aquilo. When you try a new dress or shirt Quando você experimenta o seu novo vestido ou camisa and then you look at the mirror, how do I look? e depois olha para o vestido, como é que eu estou? Then you go around asking, how do I look? E depois vai perguntar pela casa, como é Yeah, que eu I'm estou? fine. Yeah, you look fine, you look great. Não, tu estás bem, tu estás ótima. You go upstairs and you change. E vais lá acima e mudas.
But that's a place where we can enjoy our lives. Mas é um lugar onde nós desfrutamos a nossa vida. It's often where we have our family. É onde normalmente temos a nossa família. And in Isaiah 32:18, there's a promise there for us. Em Isaías 32:18 tem uma promessa para nós. My people will live in peaceful dwelling places, in secure homes and undisturbed places of rest. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. My people. O meu povo. If you're part of God's people, if you belong to Him, E se você é parte do povo de Deus, se pertence a Ele, He's talking about our dwelling, our homes, our houses. Ele está a falar sobre as nossas casas, sobre os nossos lugares. And that's going to be a secure place to be. E vai ser um lugar seguro de se estar. An undisturbed place of rest. Um lugar que não vai ser não vai haver distúrbios. Well, that's true that not always our homes are that peaceful, right? Mas na verdade, muitas vezes as nossas casas não são assim tão pacíficas, não é? Sometimes we shout Às vezes nós gritamos and it's not for joy. e não é por alegria. We bang the doors behind us. Nós batemos com a porta, We cry. choramos, We get upset with people that are in there. nós ficamos chateados com as pessoas que estão dentro de lá da casa. Not everybody perhaps here today would say they enjoy to be in their homes. Talvez haja pessoas aqui que não possam dizer que desfrutam, que gostam de estar nas suas casas. That maybe your home is not where you want to be. E talvez na sua casa não é onde você queira estar. It's not where you really find this rest. Não that- é onde você encontra este descanso. This rest that the scripture is talking about. Este descanso que a Escritura está aqui a falar. But here's something that Apostle Paul exhorts us Mas há algo que o apóstolo Paulo nos exortou. in Romans 12:18. Em Romanos 12:18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everybody. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Perhaps there is some tension in your home. Talvez haja uma tensão na sua casa. But Paul is saying here, if it depends on you, Mas Paulo está a dizer, do que depender de ti, try everything you can to live at peace. faz tudo aquilo que tu possas para viver em paz. Don't be the agent of discord. Não seja um agente de discórdia. And I'm talking about this like preaching to myself. E quando eu estou a falar disto, estou a pregar para mim próprio. How many times I'm the one who is removing the peace from the home? Quantas vezes eu sou a pessoa que está a tirar a paz de dentro de casa? You know, because it is not natural. Porque não é natural. We want to do things the way we want to do things. Nós queremos fazer as coisas da maneira que nós queremos fazer as coisas. And most of the time, this is going to disturb others. E muitas vezes essas coisas vão disturbar outras pessoas. It's part of our sinful nature. We're thinking about ourselves all the time. É parte da nossa natureza pecaminosa, nós pensamos em nós o tempo todo. It's all this bad in us that flares up. Há este mal em nós que vem para cima. It's what the Apostle Paul talks when he says, you know, the good thing I want to do, I don't do it. É aquilo que Paulo falava, as coisas boas que eu quero fazer eu não faço, But the bad things I don't want to do, I keep on doing. mas as coisas más que eu não quero fazer eu faço. If depends on you, No que depender de ti, try to be at peace. tenta estar em paz. You have to try. Tem que tentar. And if there is tension coming, Há tensões que vêm and you belong to Christ and you're part of God's house, God's kingdom, e você pertence a Deus e é parte do reino de Deus, you try everything you can to be at peace. você tenta tudo para estar em paz. Still, some homes can be quite difficult.
Mas às vezes algumas casas podem ser bastante difíceis. And here's the psalmist have a deep perspective in his mind, and we're going to read from Psalm 91. E aqui está uma perspectiva do Salmo 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadows of the Almighty. I'll say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. E diz aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Perhaps everything around you is not well. Talvez tudo à sua volta não está bem. The circumstances tell, wow, this is going to be hard. As circunstâncias lhe dizem: isto vai ser difícil. This home is going to be tough place. Esta casa vai ser um lugar difícil. When we look at this, we see dwells. We see this word dwells is to live, E esta palavra diz habita, to make your home de fazer a sua casa in the shelter of the Most High. à sombra do Omnipotente. It doesn't matter where you are, what is going on around you. Não interessa aquilo que está a acontecer à tua volta, You make your dwelling place before God. tu fazes da tua habitação a tua habitação perante Deus. And that's where you can rest. E é onde tu podes descansar. To find a refuge, a safe place where you can hide. Encontrar um refúgio, um lugar seguro que tu possas descansar. A fortress, which is this unshakable place. Uma fortaleza que é este lugar que não pode ser Abalado. abalado. That's where we should make our home, É aí que nós temos que fazer a nossa casa. with the Lord. Com o Senhor. With the Lord. Com o Senhor. We won't be shaken. Nós não seremos We will abalados. find rest in Him. E nós iremos encontrar descanso nele. But this is only possible if we really, truly trust in God. Mas isso só é possível se nós realmente confiarmos em Deus. So if God's place becomes our place, Então o lugar de Deus se torna o nosso lugar. our home, A nossa casa. where God is, that's where we want to be. Onde Deus está é onde nós queremos estar. In John 1:12 we read, "Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God." Contudo, aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Here's an amazing revelation. Está aqui uma revelação maravilhosa. When you receive Christ, Quando when you believe in him, Quando você recebeu Cristo, quando você creu nele, you then become children of God. você então se tornou filhos de Deus. You receive a new family, Você recebeu uma nova família, a new place to belong, um novo lugar em que você pertence. perhaps a new home for you to be at. Talvez uma nova casa que você possa estar. We also see this same reality in Romans 8. Nós também vemos a mesma realidade em Romanos 8. Paul telling us that we are now children of God, we belong to him, we are adopted into his family. Paulo estava-nos a dizer que nós agora somos filhos de Deus, nós fomos adotados por Ele, nós fazemos parte da sua família. So then you receive a new home, a new place to be. Então você recebe uma nova casa, um lugar onde estar. Perhaps your earthly home, where you are at the moment, is not the safest place ever. Talvez na casa onde você está neste momento não é um lugar seguro. Or perhaps your home is not how you want it to be, that peaceful. Ou então talvez não seja como você gostava que fosse um lugar pacífico. But God gave you a new place.
Mas Deus lhe deu um novo lugar. a place that you can belong, a place that you can find rest, a place that you can be yourself. Um lugar onde você pertence, onde consegue encontrar descanso, onde você pode ser aquilo que você é. Perhaps this church. Talvez esta igreja. And I'm not talking about this room we are at the moment. E não estou a falar aqui sobre deste prédio. Look around. Olha à Turn sua around, volta. look around. Olha à sua volta. This is Olha, the church. isto é a igreja. The people you see sitting here. As pessoas que estão aqui sentadas. Amen? Amém. Amen. Amém. Oh, you're convinced now. Agora estão Amen. convencidos. Well, whatever the circumstances, God has given us a place. Então, não interessa as circunstâncias, Deus nos deu um lugar. Well, it might not be perfect, Talvez não seja perfeito, but you do have a place that you can enjoy to be at. mas você pode desfrutar de um lugar. And in our homes, what we like to do, E na nossa casa, o que é que nós gostamos de fazer? we do like to invite our friends, our family over, Nós gostamos de levar os nossos amigos, a nossa família, to be with them, to eat with them, para estar com eles, para comer com eles, to do something together, para fazer algo juntos, to do nothing together. para não fazer nada juntos. And we want our friends, we want these people to feel welcomed E in nós- our homes. E nós queremos os nossos amigos que eles se sintam bem-vindos na nossa casa. You know, if they're coming in, we want to welcome, make them feel relaxed and enjoy being where they are. E quando eles entram, nós queremos que eles se sintam bem-vindos e relaxados e que eles estejam bem onde estão. This is what Paul encourages us to do in Romans 12:13-16. E é isso que Paulo nos encoraja a fazer em Romanos 12, 13 a 16. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. And the author of Hebrews writes, keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. E em Hebreus diz assim: sejam constantes o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. We are encouraged to receive people in our homes, Nós somos encorajados a trazer pessoas para a nossa to casa, do life together with people. para praticar vida junto com outros. Our homes where we live, our churches, the place we go. Nas nossas casas, onde nós vivemos, na igreja, o lugar onde nós vamos. Anybody should be welcomed. Toda a gente devia de ser bem-vinda. Our homes, it's a place that we want to be. It's a place that we want to have people in. As nossas casas é um lugar onde nós gostamos de estar, onde nós queremos trazer pessoas. Who do you want to invite to your home? Quem é que você quer convidar para a sua casa? Would you invite Jesus? Você quer convidar Jesus? What would he see if he come through the door? O que é que ele ia ver quando ele entra na sua casa? All the shoes laying around and, the Sapatos, sink full of dirty dishes and you're like, no, Jesus, let me close the door here. Just stay in the living room. Living room is safe.
então ver os sapatos e a louça que ainda não foi lavada e você fecha a porta e diz, não, vai para a sala, porque não pode ir para outro lugar. É mais How would seguro. you receive Jesus? Como é que você ia receber Jesus? See, many people who met Jesus wanted to have him in their homes. Muitas pessoas que, ao conhecerem Jesus, queriam-no trazer para a sua casa. And we see in scripture that happening many times. E você vê na Escritura que aconteceu várias vezes. It was like people wanted to hear more, want to spend more time, want to entertain Jesus. As pessoas, elas queriam estar mais com Ele, aprender mais com Ele, estar com Jesus. So we see in scripture Jesus visiting people. Então nós vemos na Escritura Jesus a ir visitar pessoas. Like in Luke 10. Como em Lucas 10, As Jesus and his disciples were on their way, they came to a village where a woman named Martha opened her home to him. em Lucas 10 diz, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. We also see in Matthew 8. Também vemos em Mateus 8, When Jesus came into Peter's house, quando he's Jesus visiting. foi visitar a casa de Pedro. In Matthew 26, while Jesus was in Bethany, in the home of Simon the leper. Em Mateus 26, que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. And what did Jesus do in people's home? E o que é que Jesus fez na casa das pessoas? Well, Jesus was eating with And- people. Jesus estava a comer com as pessoas. Luke 7, when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. Lucas 7:36, dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. In Luke 5, then Levi, which is Matthew, held a great banquet for Jesus at his house. Lots of food. Em Lucas 5:29 diz que Levi, Mateus, convidou Jesus para um banquete na sua casa. And in Mark 14, that's the account of the Last Supper. Em Marcos 14 que nos conta a última ceia. Jesus and his disciples having this wonderful meal, celebrating together. Jesus e os seus discípulos que tiveram este momento maravilhoso a celebrar. Or they were not eating, Ou eles não estavam a comer. like in Matthew 3. Then Jesus entered a house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. They were there to eat, but they couldn't eat. Sorry. I'm opening Matthew. I'm going to open Matthew. Matthew, there's no 3:20. Sorry. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. So many people, they couldn't even eat. Era tanta gente que eles não podiam comer. Jesus went to people's home to stay overnight. E Jesus, ele foi para a casa das pessoas também para dormir lá. A sleepover. Sleepover. Pajama party. We see that, yes, there you go. We see that in Luke 19. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. E diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus was at someone's home in a very difficult time. E Jesus, ele estava na casa das pessoas num período muito difícil. We see that in Mark 5. When they came to the house of the synagogue leader, Jesus saw commotion with people crying and wailing loudly. Quando Jesus
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta. It was a commotion. They Havia were crying. um alvoroço, pessoas a chorarem. Well, Jesus was coming to this house, Mas Jesus, ele entrou dentro desta casa, but they were so sad. mas havia tristeza. At times, he was invited to people's home to be observed. E, às vezes ele ia para a casa das pessoas para as pessoas o observarem, To be watched, para o verem o que é que ele ia fazer, to be tested. para ser testado. Like in Luke 14. One Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched. Este certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. In Mark 2, while Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Marcos 2,15 diz: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores. The truth of the matter is, when Jesus enters the house, something happened. A verdade é que, quando Jesus entra numa casa, algo acontece. Something always happened. Algo sempre acontecia. When Jesus enters the house, the sick is healed. Quando Amen. Jesus entrava numa casa, os doentes eram curados. In Matthew 8, the Bible says that Jesus entered the house of Peter, and with one touch of his hand, he healed Peter's mother-in-law, who was very, very ill. Em Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus ele vai à casa de Pedro e somente com um toque ele cura a sogra de Pedro. And that evening, many people who were sick were healed. E nessa noite, muitas pessoas que estavam doentes, elas foram curadas. And I firmly believe that Jesus still can heal today the same way. E eu Amen. ainda creio que Jesus pode curar da mesma maneira hoje. No sickness is too great for Jesus. No. Não há doença que seja demasiado grande para Jesus. His power is still the same today as it was yesterday. O seu poder ainda é o mesmo hoje que era ontem. And it is available to us all. E está à disponibilidade de todos nós. You know, sickness cannot abide in the presence of Jesus. A doença não pode estar na presença de Jesus. When Jesus truly enters the house, people are going to receive healing, miracles. That's going to take place, yes. E quando Jesus entra numa casa, vai haver milagres, curas, algo vai acontecer. But you know what? This body here will perish. Mas este corpo, ele vai perecer. It's going to die, it's true. Vai morrer, é verdade. 100%, that's a fact. É 100%. É We're all um going facto. to die. This body's going to go. Nós todos vamos morrer. Este corpo vai. And I believe there's much important sickness that Jesus wants to heal today. E há uma doença que Jesus quer curar hoje. It's the sickness of our heart. É a doença do nosso coração. It's the sickness of our soul. É a doença da nossa It's alma. what separates us from God eternally. Porque é aquilo que nos separou do Deus eterno. Those who are in Christ will receive a new body. This is a promise. Aqueles que estão em Cristo vão receber um novo corpo. É uma A promessa. body that won't get sick, that won't break, won't fall apart. É um corpo que não vai ficar doente, que não vai perecer. Yes, Jesus can heal our earthly body. I believe that. Sim, Jesus ele pode curar o nosso corpo terrestre. Eu creio.
But he's much more concerned with our heart, with our soul. Mas ele se importa muito mais com a nossa alma, o nosso espírito. Because that's going to be revealed in eternity. It's forever. It's for heaven. It's for this time we're going to be with him. Porque é isso que vai ser revelado na eternidade, que é para sempre. And then I go to the doctor. E depois eu vou ao médico. And I found out that the problem I had, and I thought it was over, it's E- back again. E depois eu descubro que o problema que eu pensava que já tinha acabado voltou novamente. It's very discomfortable. It's very itchy. É desconfortável, faz muita comichão And I might need to go through surgery again. e talvez eu tenha que fazer novamente uma cirurgia. But Jesus, you enter my house. Do something about it. Mas Jesus, tu entraste na minha casa, faz algo acerca disso. Again, the same thing? Outra vez, a mesma coisa. He's working and healing my heart. Ele está a trabalhar e a curar o meu coração. No matter what happened with my physical body, Não interessa aquilo que aconteça com o meu corpo físico. my soul needs to be healed. A minha alma precisa de ser And curada. I need to be content in whatever circumstances. E eu preciso de aprender a estar contente em qualquer circunstância. Can he heal my sickness? Yes, he can. Ele pode curar a minha doença? Sim, ele pode. Without any surgery. Sem cirurgia. But if he doesn't want to, Mas se ele não quer, he still has the power. He still can heal my heart. ele ainda tem o poder, ele ainda pode curar o meu coração. When Jesus enters the house, Quando Jesus entra a casa, needs are met. as necessidades são supridas. In Matthew 17, it tells this unusual story of Jesus and Peter. They need to pay taxes. E em Mateus 17 fala-se esta história fora do comum que Jesus e Pedro precisavam de pagar as taxas. And as they entered the house, Jesus instructed Peter to go and fish and find the coins inside the fish mouth. It was exactly what they need to pay. E Jesus, eles quando entram numa casa, Jesus manda Pedro ir pescar um peixe e dentro do peixe estava a moeda do valor exato para eles pagarem as taxas. When Jesus enters the house, he's going to meet our every need. Quando Jesus Amen. entra dentro de uma casa, ele vai suprir todas as necessidades. Amen. Amém. He is able to supply all our needs, Ele pode É. suprir todas as necessidades. whether small or great. As pequenas, as grandes. Jesus comes to meet every need. Jesus, ele vem e ele supra as necessidades. All those who need a miracle, whether it be in finances, Todos aqueles que precisam de milagre, que seja nas finanças, a situation that needs changing or a breakthrough, uma situação que precisa de ser mudada ou que algo aconteça. it's all going to take place when Jesus enters the house. Isso tudo vai acontecer quando Jesus entrar na casa. We can come to church for many reasons, Nós podemos vir à igreja por várias razões. but Jesus comes to church with one reason in mind: Mas Jesus ele vem para a igreja só com uma razão, to bless. para abençoar. Now listen to this in Matthew 6. Agora ouçam isto, Mateus 6. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mateus 6,19 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus urges us to invest our time in what is more important and what is eternal. E Jesus, ele nos comanda para que nós possamos
para investirmos naquilo que é eterno, que é mais importante. You and I must be concerned about our spirit, Nós devemos nos preocupar pelo nosso espírito, because all the other things He will take care of. porque tudo mais Ele vai tomar conta. Well, it doesn't mean we're all going to be rich, Não quer dizer que a gente vai ser todos ricos, or that He's going to give us what we want. ou que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós queremos. He's going to take care of our needs. Ele vai tomar conta das nossas And the necessidades. promise from Scripture is E a promessa na Escritura é a home, uma casa, which is a shelter, a place to live, que é um abrigo, um lugar para viver, food, comida, something to eat, algo para comer and clothes. e roupa. Those three are promises from God to us. Essas três são promessas de Deus para nós. He's not talking about there, well, you're going to have the most advanced and new car ever. Ele não está a falar, oh, vais ter o melhor carro de sempre. Or you go to Zara to buy all your clothes. Ou vais à Zara comprar as tuas roupas. Or you're doing your shopping at Marks and Spencer's every week. Ou então vais ao Marks & Spencer a todas as semanas. I find expensive, really, Marks and So Spencer's. expensive. Marks & Spencer é a loja mais cara de To todas. me, to me. I love Lidl. Para mim, yeah, Lidl é o melhor. But He's going to provide our need. You're going to have where to live, what to eat, and what to wear. Mas Ele vai suprir as nossas necessidades. Você vai ter onde viver, ou o que comer e o que vestir. Well, we have our car who's been in the garage, Okay. what, 8, 9 times in this past 13 months? Nós temos o nosso carro que esteve na garagem talvez umas 12, 13 vezes nestes últimos 13 meses. We've been back in Ireland for a little bit over 2 months now. Nós estamos agora aqui na Irlanda novamente há cerca de 2 meses que voltamos. We were in the UK. I was studying there. Eu estava a estudar no Reino Unido. You don't want to have your car in the garage in the UK E você não quer levar o carro à garagem, because you pay there, it's sterling. não, porque lá é libras. We spend more than 1,000 sterling on our car already. Nós gastamos mais de 1000 libras no nosso carro It's still not good. e ainda não está bom. If you come behind us this afternoon, E se você for atrás de nós esta tarde, you're going to see the black smoke coming from você behind. vai ver o fumo negro a sair dele. We're not smoking, the car is. Nós não estamos a fumar, o carro é que está. We're preaching, see if the car can convert it and stop smoking. Nós estamos a tentar que ele se converta e que pare de fumar. But the truth is we have a car. Mas a verdade é, nós temos um carro. We can go to places. Nós podemos ir a lugares. But then I need another car because we're in the middle of nowhere here in Ireland. Mas eu preciso de carro. Nós estamos a viver no meio do nada, aqui na Irlanda. So yeah, kids going to different schools and you know how it is, right? Nós, crianças a ir a escolas diferentes, vocês sabem como é que So I é. finally borrowed a car from a WEM. Então a nossa família, ela... We borrowed a car from a WEM. faltava a palavra. Nós trouxemos um carro emprestado da OM. And then I was driving up to town yesterday to fill it up. E então eu estava a guiá-lo para ir enchê-lo de gasolina, gasóleo, whatever it takes. Smoke started to come from the front of the car. Começa a sair fumo da frente do carro. I think I'm the problem. Eu acho que sou eu o problema. But we can go around. And I can say, God, thank you, even though it's not the most advanced vehicle ever. Mas nós podemos andar e nós dizemos a Deus obrigada, porque apesar de não ser o veículo melhor do mundo, We have a vehicle to go around. nós temos algo para poder nos levar a lugares. When Jesus enters the house, Quando Jesus entra na casa, the dead are raised. os mortos se levantam. In Mark 5, Jesus enters the house of Jairus, whose daughter is dead. E em Marcos 5, Jesus entra na casa de Jairo e que a sua filha estava morta. She had no life. Ela não tinha vida. It was just a corpse lying there. Era No life. corpo ali, But deitado. with one word, the girl came back. Mas com uma palavra, ela se levantou. Why? Por quê?
Because Jesus entered the house. Porque Jesus entrou na casa. The one who is the resurrection and the life entered the room. E onde a ressurreição e a vida entra nesse quarto, And as he entered, conforme ele entra, death knew the time was up. a morte sabe que o seu tempo chegou. In Colossians 2:3, we read, Em Colossenses 2:13 diz: when you were dead in your sins and your incircumcision, the incircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. And also in Ephesians 2, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the way of this world, and of the rules of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. We were dead because of our sin, our transgression. Nós éramos maus por causa das nossas transgressões e pecados. We were like zombies, Nós éramos zombies, a walking dead people. mortos a andar. That's what Scripture is saying. É o que a Escritura está a dizer. But through Jesus Christ, we're made alive. Mas através de Jesus Cristo, nós fomos vivificados. The moment Jesus enters the house, the death has to leave. No momento que Jesus entra numa casa, a morte tem que sair. How can we have a dead church when a living Jesus is present? Como é que nós podemos ter uma igreja morta se o Jesus vivo está presente? It's impossible. É impossível. It's impossible. É impossível. Perhaps Jesus hadn't really entered the house, and many of our churches Talvez Jesus ainda não tinha entrado na casa de algumas das nossas igrejas. when he does, get ready, Porque quando ele entra, prepare-se. because things will become alive. Porque as coisas, elas vão ter vida. Our dreams, our vision, our ministry, Os nossos sonhos, visões, o nosso ministério, all of these will be resurrected with Jesus. tudo isto vai ser ressuscitado com Jesus. Sometimes many of us are dead inside. Às vezes muitos de nós estamos mortos dentro. But when Jesus enters our lives, Mas quando Jesus entra na nossa vida, when he breathes his spirit in us, quando ele sopra o seu espírito em nós, what once was dead will now become alive again. o que estava morto vai novamente ter vida. Oh, when Jesus enters the house, Quando Jesus entra something numa always casa, happened. algo sempre acontece. When Jesus enters the house, people are transformed. Quando Jesus entra numa casa, as pessoas são transformadas. We all know the story of Zacchaeus, don't we? Vocês todos sabem a história de Zaqueu. He was completely transformed when Jesus entered his house. Ele foi completamente transformado quando Jesus entrou na sua casa. You know, he was a sinner. Ele era um pecador. He used to steal from people. Ele roubava as pessoas. Being a tax collector, he used to tax people a little bit more than he should. Ele era um coletor de impostos e ele cobrava mais do que ele deveria. He was keeping that money for himself. E ele punha esse dinheiro para ele próprio. People in town knew about it. As pessoas na cidade sabiam disso. They didn't like him. Eles não gostavam dele. Jesus didn't care. Jesus, ele não queria Oh, saber he's a disso. sinner. Ele é pecador. He steals. Ele rouba. He does all these awful things. Ele faz estas coisas todas erradas. Nobody likes him. Ninguém gosta dele. I'm gonna have a sleepover at his house. Então eu vou dormir em casa dele. I'm gonna stay at his house. Eu vou ficar na casa dele. And then his heart got changed. E o coração dele
foi transformado. And what I like about it is that Jesus didn't say in this encounter, Zacchaeus, you have to change. E neste encontro, Jesus não disse, Zaqueu, tu tens que mudar. As they were around the table having the meal, Jesus didn't say, do this or do that. Quando eles estavam sentados a comer, Jesus não disse assim, faz isto ou faz aquilo. Jesus didn't tell Zacchaeus to give all his money or the money back to people. Jesus não disse ao Zaqueu, tu tens que dar o dinheiro às pessoas. Zacchaeus did it because he felt accepted by Jesus. Zaqueu, ele fez isso porque ele se sentiu aceite por Jesus. The way he was. Da maneira como ele era. He knew who he was. Ele sabia quem ele era. But Jesus helped him to feel secure, accepted. Mas Jesus, ele fez com que ele se sentisse seguro e aceite. And that gave Zacchaeus a new purpose in life. E isso deu um novo propósito para Zaqueu. And that can happen with each one of us here. E isto pode acontecer com qualquer de nós. As Jesus enters our homes, our lives, we can be transformed as well. Quando Jesus entra nas nossas casas, nós também podemos ser transformados. This is a reality. Isto é uma realidade. We can be different not because we need to be different, because we met someone who make us different. Nós podemos ser diferentes não porque precisamos ser diferentes, mas porque encontramos alguém que nos fez diferentes. When Jesus enters the house, people are attracted. Quando Jesus entra numa casa, as pessoas são atraídas. The people heard that Jesus had come home. So many people gathered that there was no room left, not even outside the door. As pessoas ouviram que Jesus tinha voltado para casa e elas foram e não havia lugar nenhum dentro da casa e mesmo lá fora. Imagine, that was a revival in this house. Imaginem, estava um avivamento naquela casa. There were so many people, there was no space left. Era tanta gente que não havia lugar. Because Jesus was there. Porque Jesus estava lá. You know, religion is not attractive, people. Sabem, religião não é atrativa. It's not. Church programs and events, they can be good and entertaining. Os eventos e as coisas dentro da igreja podem ser de entretenimento. But they don't produce life. Mas não produzem vida. You can come here for Johnny Cash, it's going to be good. Você pode vir aqui, Johnny Cash vai ser muito bom. But if there's no Jesus, if Jesus is not here, there's no change. Mas se Jesus não estiver aqui, não há mudança. When Jesus enters the house, Quando Jesus entra numa casa, when his presence invades a church, quando a sua presença invade uma igreja, then the lost will come. então os perdidos vão vir. Then the house will be filled. E a casa vai ser cheia. When Jesus turns up, Quando Jesus aparece, people will come. as pessoas vêm. People will come. As pessoas vêm. We need to let Jesus enter our houses, Nós precisamos de deixar Jesus entrar na nossa casa. our churches, our communities. A nossa igreja, a nossa comunidade. Because when people are attracted to Jesus, Porque quando as pessoas são atraídas por Jesus, they will come to see him, to know about him, eles vão vir para o ver, para saber mais sobre ele, to sing songs to him, para cantar músicas para ele, to be healed by him, para ser curados por ele, to have the provision that comes from him. para ter uma provisão que vem dele. John 13. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. O novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. You know, the early church, the church in Acts, A igreja primitiva, a igreja de Atos, was identified by the way they lived together. era identificada pela maneira como eles viviam
uns com os outros. People from outside the church, As pessoas de fora da igreja, from the society, from the community, da sociedade, da comunidade, they started to acknowledge that that particular group, começaram a ver que aquele grupo, they live together like Christ. eles viviam juntos como Cristo. They had something special in the way they did things that there was just like Christ. Eles faziam as coisas de uma maneira que era como Cristo. They were like little Christ. Eram como pequenos Cristos. They were Christians. Eles eram cristãos. It wasn't people from the church who said, "Hey, I'm a believer, I'm a Christian." E não foi as pessoas da igreja que foi, eu creio, eu sou um cristão. Well, actually, they used to identify themselves as the followers of the way. Eles identificavam-se a eles próprios como os seguidores Do do caminho. caminho. Jesus said, "I am the way." Jesus disse, eu sou o caminho. Oh, I'm the follower of the way. Ou eu sou um seguidor do caminho. But people outside start to see something different, start to see the way people loved each other. Mas as pessoas lá fora, eles começaram a ver como eles se tratavam uns aos outros And they were attracted. e eram atraídos. Here's what Acts 2 describes here for us. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to one who was in need. And every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Atos 2, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Imagine to be part of this kind of house. Imaginem fazer parte desta casa. Imagine to be part of this community. Imaginem fazer parte desta comunidade. Can you understand the impact? Vocês conseguem compreender o impacto? Can you understand what that does around to people who see such a thing happening? Vocês conseguem ver o impacto das pessoas que começam a ver eles fazer Who isto? wouldn't be opposed to that? Quem é que ia se opor a isto? Who wouldn't want that? Quem é que não ia querer isto? When Jesus enters the house, Quando Jesus entra na casa, people are attracted. as pessoas são atraídas. And finally, E finalmente, when Jesus enters the house, quando Jesus entra na casa, the things of man must leave. as coisas do homem têm que sair. In Luke 11, Em Lucas 11, a man invited Jesus to his house only to be upset after Jesus questioned some of his tradition. um homem ele convida Jesus para ir para a sua casa somente para ficar chateado quando Jesus fala sobre as tradições dos homens. So many churches invite Jesus into their midst, Então, algumas igrejas convidam Jesus para estar no meio deles, but know that when Jesus show up, things are going to have to change. mas sabendo que quando Jesus chega, as coisas têm que mudar. Well, the same church that cry for revival every week, A mesma igreja que chora por avivamento toda a semana, are the same that often complain when Jesus actually show up. é a mesma que às vezes murmura quando Jesus realmente entra na casa. When Jesus turn up, Quando Jesus entra, he comes to take over from us, ele vem para tomar posse, tomar conta. not to fill into our programs and routine. Não para simplesmente entrar nos nossos programas e na nossa rotina. Well, now is the time for Jesus. Oh, agora é tempo para Jesus. Well, now we're going to sing. You stay there, Jesus, right? Mas agora vamos cantar. Tu, Jesus, ficas aí. And just listen because it's all for you. E ouve, porque é tudo para ti.
When he comes into our homes, Quando things, Ele entra na nossa casa, things won't be the same. as coisas não vão ser iguais. Things won't be the same. Não vão ser iguais. Is Jesus really in our churches, Será que Jesus está mesmo nas nossas igrejas, in our lives, nas nossas vidas, in our homes? nas nossas casas? You may say here, yes, Você pode dizer sim, but does the fruit match up with the biblical fruit mas of será, when Jesus entered the home? mas será que o fruto é o mesmo que o fruto bíblico de quando Jesus entra na casa? Because when Jesus enters the home, something happened. Porque quando Jesus entra numa casa, algo acontece. People are healed, Pessoas são curadas, our needs are met, as necessidades supridas, people are attracted, as pessoas são atraídas, there is the resurrection power, há poder de ressurreição, there is no routine anymore. Things change. já não há rotina, as coisas mudam. And I remember a pastor, a friend of mine, once preaching. E eu lembro-me de um pastor amigo meu uma vez a pregar. And he said that quite often people come to church Ele estava a dizer que muitas vezes as pessoas vêm à igreja and they sing very with their heart. e eles cantam de coração. And they raise their hands. E eles levantam as mãos. And they say, goodbye, Jesus. E dizem, adeus, Jesus. See you next Sunday. É o próximo domingo. And they go home and they leave Jesus behind. E eles vão para casa e deixam Jesus. They don't bring Jesus with them. Eles não trazem Jesus com Well, they eles. have the heart and they really, really love Jesus. Eles têm o coração e eles amam a Jesus. But they just do a Sunday Jesus. Mas eles fazem um Jesus domingo. Perhaps a Wednesday night Jesus. Talvez à quarta-feira, um Jesus de quarta-feira. If you're not too tired, right? Se você não estiver muito cansado, né? Don't leave Jesus here. Não deixe Jesus aqui. Invite him to your home today Convide ele para a sua casa hoje. and experience what happened when Jesus enters the home. E veja o que acontece quando Jesus entra em casa. Perhaps you go home today, you're going to open the door Talvez você vá para casa, abra a porta. and you're going to say out loud, Sorry. E você vai dizer alto: Jesus, welcome to my home. Jesus, bem-vindo à minha casa. Jesus, welcome to my home. Jesus, bem-vindo à minha casa. And you do that expecting that he's going to come and something's going to happen. E faça isso à espera que ele vai entrar e algo vai acontecer. You know, I preached this message a few weeks ago in Athlone. Eu preguei esta mensagem algumas semanas atrás em Athlone. And I said, I challenge people to do that. E eu desafiei as pessoas a fazer isso. And then I did that as well. E eu fiz isso também. It was the most difficult week we had. Foi a semana mais difícil que nós tivemos. Everything happened. Tudo aconteceu. Everything. Tudo. But I knew that Jesus was there. Mas eu sabia que Jesus estava lá. I knew that he was in my house. Eu I sabia knew que ele estava na minha casa. Eu sabia. that things wouldn't happen the way I was expecting. As coisas não estavam a acontecer da maneira que eu estava à espera. But healing was operating there. Mas ele estava a operar lá. Yes, he was. Sim, ele estava. He was providing for our every need. Ele estava a prover para todas as The coisas. things of man, the things of Junior had to get away. As coisas do homem, as coisas do Júnior tinham que sair. God wants to enter our churches. Deus quer entrar nas nossas igrejas, He wants to enter our family. entrar nas nossas famílias, He wants to enter our house, our lives. entrar nas nossas vidas. He wants to come in all his fullness. Ele quer entrar em toda a sua plenitude. In Revelations 3:20 is a famous verse.
Apocalipse 3:20 é um versículo muito conhecido. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I'll come in and eat with that person, and they with me. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perhaps you have invited Jesus into your home. Talvez você já tenha convidado Jesus na sua casa. Perhaps you have invited him into your life. Talvez já tenha convidado Jesus na sua vida. Perhaps you're just struggling to see him on your Monday to Sunday. Talvez você esteja a lutar para o ver durante de segunda a domingo. And he is knocking at the door and say, I want to come to your house as well. E ele está a bater à porta e dizer, eu quero ir para a tua casa também. Not just stay at church. Não somente na igreja. I want to be part of your everyday life. Eu quero fazer parte de todo o dia a dia. Or perhaps you haven't invited him yet. Ou talvez você ainda não tenha o convidado. You haven't experienced what happened when we invite Jesus into our lives. Você ainda não experimentou o que acontece quando Jesus vem à sua vida. He's knocking at the door. Ele está a bater à porta. The only thing you need to do E a única coisa que você tem que fazer is open the door é abrir a porta and welcome him in. e o dar boas-vindas. What is going to happen? Oh, mas o que é que vai acontecer? He will eat with you. Ele vai comer consigo. He will do life with you. Ele vai fazer uma vida consigo. You do things together. Vocês vão fazer coisas juntos. It's not going to be easy peasy. Não vai ser tudo fácil. In this earth you will have troubles of many kinds. Neste mundo você vai ter tribulações. But take heart. I conquered the world. Mas eu venci o mundo. With Jesus, things are different. Com Jesus as coisas são diferentes. Because when he enters the house, Porque quando ele entra numa casa, something happened. algo acontece.